Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que na medida do possível seja tudo bem com vocês e os familiares de vocês. Estamos ainda passando por um momento delicado e por essa razão nós estamos tendo as nossas aulas online, não é? Utilizando aí dessa ferramenta maravilhosa que é a tecnologia. Vocês aí na casa de vocês, nós professores aqui do lado de cada telinha e nos interagindo e repassando conhecimento e informações, ensinando e aprendendo. Tudo bem? Já estão no cantinho de vocês, preparados para dar prosseguimento à nossa aula de geografia? Professora, por que você está assim hoje? É só para a gente não esquecer. Nós estamos falando desde a aula passada, não é? Sobre regionalização, sobre divisões, sobre critérios, não é? Para dividir, para regionalizar, para reorganizar países, nações, povos, certo? Então eu trouxe esse material aqui para ficar marcado na nossa mente. Hoje nós vamos continuar falando sobre, não é, regionalização, sobre critérios e por essa razão, não é, eu estou aqui para lembrar a vocês, Oriente, hemisfério oriental, leste, vamos lembrar sempre, não é? Aqui, os asiáticos principalmente, não é? E falando sobre o hemisfério ocidental, vamos sempre falar, não é? Lembrar do lado onde está localizado o Brasil. E assim a gente segue. É somente para para a gente poder recordar, associar um ponto ao outro. Lembrando de localizações, hemisfério oriental, vamos lembrar do lado leste, não é? Posição leste. E vamos sempre lembrar aí, não é? Dos asiáticos, colocar como referência. E quando estivermos falando sobre o Ocidente, não é? Falando sobre o hemisfério ocidental, localização aí em oeste, né? Lado, posição oeste. Vamos lembrar aí do Brasil, não é? Não que seja só isso, mas é uma bela referência para a gente guardar em nossa mente, certo? Bem, meninos, como é então, professora, que surgiu, que aconteceu essa divisão aí, essa regionalização em hemisfério leste e hemisfério norte, em hemisfério ocidental e hemisfério oriental? Bem, essa divisão foi convencionada ainda, não é? Em 1884, a partir de uma reunião, não é? Entre alguns países de potencialidade na época, né? E um dos países que tinha grande influência, grande potencialidade, era um país poderoso naquele momento, não é? Que era o Reino Unido. Então, eles eram um império, né? O Império Britânico. Então, eles decidiram que seria assim, que nós iríamos respeitar para dividir, não é? Em hemisfério oriental e hemisfério ocidental, um meridiano, uma linha imaginária, não é? Aqui que passa no Reino Unido, certo? E que passa exatamente em cima do Observatório Real de Greenwich. E por essa razão, esse meridiano principal, esse meridiano de muita importância, é
denominado de meridiano de Greenwich, né? Ele passa na região metropolitana de Londres, né? No Reino Unido. E então, por essa razão, a partir desse meridiano, nós vamos ter 2 hemisférios, não é? Aqui nós vamos ter, a partir dele, então, nós vamos ter, deixa eu encontrar aqui, o Reino Unido, aqui, o Reino Unido. Então, a partir dele, aqui, não é? Aqui, passa esse meridiano principal e ele vai dividir em hemisfério ocidental, hemisfério oriental. Então, nós temos aí os países divididos dessa forma, certo? A partir dessa linha aí chamada de meridiano de Greenwich, que ela passa em cima do Observatório Real de Greenwich, que fica na região metropolitana de Londres, no Reino Unido. E no momento, não é, era o Império Britânico, o de maior potencial, de maior poderio no momento, e a decisão dele, né, então foi mantida, certo? Ainda, né, nesse congresso, nessa reunião que ocorreu lá em 1884, certo? Então, nós ficamos de mais uma divisão. E o que vai acontecendo a partir dessa divisão, professora? Bem, nós vamos ter aí que essa divisão geográfica, ela vai dar espaço para outros acontecimentos, não é? Que não é só essa divisão que é suficiente. Então, nós vamos ter outras influências além da divisão geográfica. Nós vamos ter a influência cultural, não é? Que vai aí influenciar essas regiões em Oriente e Ocidente, não é? Na região do Oriente, por exemplo, né, que é formada pelas antigas das antigas regiões mais populosas, das antigas nações mais populosas, né, da Ásia, aí nós vamos ter a influência da religião, não é? Nós temos aí o islamismo, né? Nós temos o hinduísmo, nós temos o budismo, não é? Então, nós vamos ter essas regiões, essas nações que estão na região oriental, elas levam essa característica, não é? São mais potencializadas nessas religiões, não é? São religiões islâmicas, são nações, não é? Que tem prevalência da religião islâmica, da religião hinduísta, da religião budista, e são as nações, não é, mais populosas, né? Em geral, do hemisfério leste, não é? São as regiões mais populosas. Agora, quando a gente vai falar sobre a influência no hemisfério ocidental, que nós vamos falar sobre a região, o hemisfério oeste, aí nós já vamos perceber que a influência é uma influência ocasionada pelas nações, não é? Pelos povos europeus, não é? São países, são nações influenciadas por povos, por nações europeias e que tem uma prevalência, não é? Da religião cristã no momento, não é? Então, nós temos aí que além da posição geográfica, nessa divisão geográfica, nós vamos levar em consideração também, nós vamos ter a importância aí da cultura, da localização dessa divisão aí e essas nações que estão localizadas nessas regiões, não é? No hemisfério oriental e no hemisfério ocidental, certo?
a América, a Oceania, a África do Sul, na porção do deserto do Saara, né? A África Sul do Saara, é uma região que vai compor o mundo ocidental, né? E o que acontece? Essa tomada, essa colonização, ela ocorreu ainda no século XVI, não é? E as línguas que se falam, né? As línguas que sobrepõem, as línguas predominantes nessa região é a língua latina e a anglo-saxônica, né? O inglês, o espanhol, não é? São as línguas que são predominantes nessa área, não é? De colonização aí europeia, né? Agora, quando a gente vai falar sobre a expansão islâmica na região da África, que ocorreu ainda no século VI, lá no início, né, da expansão marítima, não é? Nós vamos ter aí que é uma região que vai sobressair, predominar a língua árabe, não é? É a fé islâmica, é a língua árabe, né? É o Oriente, denominado como Oriente Árabe, essa região, certo? Então, meninos, nós percebemos hoje que a regionalização, a divisão, a organização, ela leva em consideração vários critérios para acontecer. Nós vimos desde o início que nós temos aí os critérios em relação aos continentes, não é? Aos 6 continentes, que nós vimos a divisão, levada em consideração, não é? Os critérios físicos, nós vimos os critérios aí étnicos, nós vimos os critérios culturais, nós vimos a sociedade, não é, que compõe, né, o que habitam essas regiões. Por essa razão, esses continentes são divididos assim, né, essas grandes massas, né, massas de terras emersas. Nós vimos que nós podemos dividir os países, as nações, enquanto ao seu desenvolvimento industrial, tecnológico, populacional, socioeconômico, em desenvolvidos e em desenvolvimento, não é? E nós vimos que não leva em consideração a divisão do posicionamento dos continentes. Nós vimos que nós podemos regionalizar as nações, não é? O território de acordo com a sua potencialidade de estar em desenvolvimento, estar se tornando emergente, não é? De estar se posicionando economicamente no cenário mundial. Nós vimos também que nós podemos regionalizar, dividir, levar em consideração os critérios históricos de como essas nações, de como esses povos foram colonizados, foram povoados, foram ocupados, essas nações, não é verdade? Nós vimos que, de acordo com o período que cada nação, que cada território foi sendo colonizado, povoado, nós também temos uma outra classificação, como o velho mundo, o novo mundo e o novíssimo mundo, certo? Conforme foi acontecendo o processo de descoberta, né? De ocupação, de colonização. E nós vimos hoje a regionalização através, não é, da linha aqui do meridiano de Greenwich,
Isso aqui, do meridiano de Greenwich, né? Que é o meridiano que corta de norte a sul, não é? E aí nós vamos ter dois hemisférios. De um lado, o hemisfério oeste, do outro lado, o hemisfério leste, certo? Onde nós vamos ter a população se organizando aí, além do posicionamento geográfico, nós vamos ter a influência cultural, não é? Aí nós vamos ter a língua, aí nós vamos ter a religião, não é? Que é predominante, que é influente, e a cultura em si, não é? Aqui nós vimos a cultura alimentar, não é verdade? Para poder a gente fixar na mente. Nós vimos aqui alguns objetos, não é? Que faz parte da cultura, lembrar, não é? Do comportamento, não é? No momento de diversão até da população. E assim nós vamos perceber que as regionalizações também elas vão acontecendo conforme a imposição da nação, do país, que mais tem poder, mais tem possibilidade de se expressar nesse determinado momento, não é? Aí nós vamos ter, meus amores, no livro de vocês, que é muito importante, que é importante, que vocês precisam também sempre estar com ele nas mãos, para a gente poder estar discutindo, acompanhando eu falando daqui, vocês acompanhando daí, para facilitar, não é, a compreensão. Muito bom. Então, o livro é muito importante que vocês estejam com ele. Na página 448, tem um trabalho. Lá diz que é para fazer em equipe. Mas como nós, no momento, não estamos tendo a oportunidade de trabalharmos assim, cada um vai fazer o seu trabalho, cada um vai desenvolver o seu trabalho sozinho, não é? Se precisar de mim é só me chamar, mas como é tudo bem explicadinho, facilita aí para que vocês consigam compreender, certo? É um trabalho que, óbvio, eu vou atribuir algum valor, certo? Vai ficar esclarecido lá o valor, né? Vai ser atribuído algum valor que é muito importante. E esse trabalho tem um pequeno texto, tem algumas imagens, tem mapa e tem as questões. É um trabalho que é para ser realizado através de pesquisa ou com recorte de revistas, jornais, pesquisa na internet, para que vocês consigam encontrar as respostas, certo? Então, tem um texto que diz assim: mesmo sendo cidades cosmopolitas, né, ou seja, que abrigam pessoas de diferentes regiões do mundo, Nova York, Londres e Paris são grandes centros urbanos tipicamente ocidentais. Então, esses países aqui são cosmopolitas, por quê? Porque tem pessoas de diferentes lugares do mundo que estão habitando essas regiões. E Nova York, não é? Fica na América do Norte, Londres, Paris, não é? São grandes centros, né? Que estão aí localizados no hemisfério ocidental. Então, vocês vão perceber que nós vamos falar aí do hemisfério ocidental, do hemisfério oriental nesse trabalho, e vocês vão fazer a pesquisa e postar no e-mail. Eu vou deixar direitinho para que vocês saibam onde vão determinar, onde vão colocar, enviar para mim essa atividade, certo? Então, são a letra A, B e C. Realiza aí essa pesquisa, conclua a sua atividade e
posta lá pra gente poder debater numa próxima aula, tá bom? O texto é bem pequenininho, tem duas frases, praticamente, né? Dois parágrafos, e facilita aí a leitura de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido como ocorreu a divisão aí do hemisfério oriental e do hemisfério ocidental, né? O posicionamento de cada hemisfério em oeste e leste, não é? Quando foi que aconteceu e o que ele leva os seus critérios e as suas características. Espero que essa regionalização, venha acrescentar no conhecimento de vocês. No mais, vou deixar um abraço fofinho, um beijo carinhoso e até a nossa próxima aula. Tchau!